Quero muito que você receba essa palavra da parte do Espírito Santo na vida de vocês, em nome de Jesus. Quem murmura alimenta problema, mas quem profetiza estabelece promessa. Eu vou falar um pouquinho sobre o alinhamento daquilo que Deus fala e aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós precisamos a partir de hoje começar a falar. O alinhamento de paz para estabelecer um ambiente de paz. Isso é muito importante, porque não tem como você querer um ambiente de paz, mas usar a tua língua para amaldiçoar o teu ambiente. Não tem como você estabelecer um ambiente de paz, mas usar a tua língua ao contrário daquilo que você quer, porque aquilo que você profetiza no teu ambiente, aquilo que Deus fala no teu coração, você precisa reproduzir dentro da tua casa. Você precisa reproduzir no trabalho, você precisa reproduzir na tua empresa, você precisa reproduzir na tua escola, você precisa reproduzir na tua igreja. Aquilo que Deus fala com você, de bênção, de paz, porque eu sempre digo, queridos, quando a voz de Deus vem pra gente, não vem por vir. Deus é proposital até no que Ele fala nas nossas vidas. Por isso, nós precisamos alinhar aquilo que nós falamos com aquilo que Deus fala sobre as nossas vidas. Fala para as nossas vidas. Então, o alinhamento de paz no ambiente é quando a tua boca fala o que Deus diz. Alinhamento, eu já fiz live sobre intimidade. E sempre quando eu falo sobre esses assuntos, eu sempre falo sobre alinhamento. Alinhamento é você pegar a vontade de Deus e trazer para a tua vida. Pegar a vontade do céu e alinhar com a tua vida. Fazer a vontade do céu na nossa vida, nós já estamos nos alinhando aí. Então, isso é muito importante você entender o que é alinhamento. Mas o alinhamento de paz no ambiente é quando a tua boca fala o que Deus diz. E o que Deus diz está na palavra. O que Deus diz, o Senhor nos deixou a palavra, a Bíblia Sagrada, para nos direcionar. Mas muitas vezes eu sei também o que Deus diz quando eu vou na minha igreja e o meu pastor fala comigo. Fala comigo, quando eu digo fala comigo, fala do altar e a palavra é liberada para a minha vida. O meu pastor está falando comigo através da boca de Deus. A boca de Deus está usando a boca do meu pastor para falar comigo e assim na tua vida também. Quando alinhar a voz de Deus na tua vida é quando você está em uma live e você sai daqui e você diz, Deus falou comigo. Então, aquilo que Deus fala para você, você precisa pegar para a tua vida, você precisa reproduzir isso no teu ambiente. Você precisa reproduzir palavras de vida, você precisa reproduzir palavras de esperança, você precisa reproduzir palavras de paz, você precisa reproduzir palavras que vai estabelecer um ambiente de paz na tua caminhada. Então Deus fala de diversas formas quando eu falo sobre a voz de Deus, que já tem playlist aqui no canal, vou deixar na descrição para você. Eu estou falando as formas que Deus fala também. Então, quando eu digo que a tua boca fala o que Deus diz, você precisa buscar formas que Deus fala, mas formas reais que Deus fala, não o engano, porque Satanás ele tenta se passar pela voz de Deus, muitas vezes para enganar a muitos, e infelizmente muitas vezes ele consegue, mas quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, nós conseguimos discernir a voz do inimigo, a voz de Deus ou a voz das nossas próprias emoções. Então, por isso é muito importante você entender, todas as vezes que eu falo, quando Deus fala, eu tenho esse cuidado de falar para você, que não é só Deus que fala. As tuas emoções falam e o inimigo fala. Então, você precisa estar mais próximo de Deus a cada dia, em intimidade, caminhar, como eu sempre digo, nos passos do Espírito Santo, para você discernir como Deus fala. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, alinhamento de paz no teu ambiente é quando você reproduz na tua boca o que Deus fala. Alinhamento de paz no teu ambiente é quando você reproduz o que Deus fala e você traz um ambiente de paz, silenciar o caos ali. E eu sempre digo, quando eu falo de caos no ambiente, que nem todas as circunstâncias mudará sim. Mas muitas vezes, quando você quer estabelecer um ambiente de paz, né, uma paz naquele ambiente, você consegue acalmar também dentro de você. E automaticamente a tua visão muda para o ambiente. Porque muitas vezes nós não conseguimos silenciar o ambiente que nós estamos inseridos. Mas nós vamos conseguir silenciar dentro de nós, muitas vezes, as tempestades. E a partir disso você vai conseguir olhar de maneira diferente para trazer soluções para o teu ambiente. Então, quando nós alinhamos a nossa vida com a boca de Deus, com aquilo que Deus fala, nós estabelecemos paz em meio ao caos.
Nós estabelecemos vida em ambientes de morte. Nós estabelecemos luz em meio às trevas, à escuridão. Então isso é muito importante nós entendermos. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, talvez você não esteja se agradando da vida que você está levando na tua casa. Talvez você não esteja se agradando do ambiente estabelecido na tua casa de caos. Eu espero que não seja assim, mas eu estou dando alguns exemplos. Então nós precisamos parar e analisar por que isso está acontecendo. Será que nós não estamos desalinhados? Será que nós não estamos, desatentos na nossa caminhada? Será que tudo que sai da nossa boca nós estamos vigiando o que realmente estamos falando? Porque o que o livro de Provérbios, queridos, fala aqui no capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Entenda, pessoas, queridos, elas refletem na boca o que elas guardam no coração. A nossa boca fala o que está cheio o nosso coração. Então, do que está cheio o teu coração? Por isso que no livro de Provérbios fala que de tudo que nós devemos guardar, precisamos guardar o coração, porque é dele que procede as saídas para a vida, é dele que procede as nossas emoções, é dele que procede as nossas decisões. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que entra no nosso coração. Por isso que eu sempre falo sobre a filtragem do que você ouve, do que você vê. Eu sempre vou falar isso porque isso é muito importante. Então pessoas sentem medo, elas reproduzem falas de tragédia muitas vezes. Fala de medo muitas vezes. Muitas vezes pessoas são pessimistas quando elas sentem medo, muitas vezes. Então, aquilo está guardado no coração e elas vão reproduzir. Então você precisa prestar atenção na tua casa, no teu ambiente. Se você quer ter paz, o que você está falando? Nessa manhã, eu quero que você pense e fale para você mesmo. Porque você sabe o que você está falando. O que você está falando na tua casa? O que tu está falando para a tua empresa? O que tu está falando no local que tu trabalha? O que tu está falando na igreja que você serve? O que você está falando no teu casamento, pro teu casamento? O que tu está falando para os teus filhos, para o teu filho, para a tua filha? O que tu está falando para ti mesmo? O que tu está falando sobre você? Então pessoas sentem medo, elas vão reproduzir medo, elas vão reproduzir tragédia, elas vão pensar nisso e vão falar sobre isso. Por isso que muitas vezes nós encostamos em pessoas que são extremamente negativas. E por quê? Porque o coração dessa pessoa tem medo, o coração dessa pessoa tem insegurança, o coração dessa pessoa não está firmado em Deus completamente, entende? E todos nós passamos por isso em algum momento de sentir medo. Eu já contei aqui sobre mim, sobre a minha vida, mas é muito importante você ter cuidado com o teu coração. É muito importante. Pessoas sentem falta de dinheiro e aí muitas vezes elas falam de escassez. Elas não conseguem olhar que o outro pode ter alguma coisa sem ele roubar, sem ele furtar, sem roubar, sem fazer alguma coisa de mal com relação a alguém. As pessoas podem também conquistar trabalhando, que ninguém pode prosperar, que igreja não pode falar de dinheiro. Por quê? Porque é isso que muitas vezes está no coração dessa pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que está no nosso coração, para a gente não refletir através da nossa língua isso, para a gente não reproduzir, melhor dizendo, através da nossa língua isso. Pessoas sentem rancor, muitas vezes pessoas sentem dor. Estou te dando alguns exemplos. Pessoas sentem dor, pessoas foram traídas, pessoas sentem rancor, pessoas andam rancorosas, amarguradas. E aí as pessoas às vezes começam a invejar os outros, falar dos outros, falar mal dos outros. Alguém que fala mal de pessoas, que está ali todo o tempo, sabe, ali massacrando alguém, ali que senta na roda de um amigo e está falando mal, fala o nome de pessoas e fala ali. Muitas vezes essas pessoas elas estão amarguradas, elas estão guardando rancor na caminhada, no coração. Elas não deixam Deus curar e muitas vezes saem sangrando na caminhada, nas mesas e em lugares, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, elas estão colhendo o fruto daquilo que elas estão semeando dentro do coração delas. Então, essa manhã, queridos, o Espírito Santo manda eu te dizer que se você quiser estabelecer um ambiente de paz ao teu redor, você precisa cuidar com o que você fala. Mas antes de você cuidar com o que você fala, eu falo para você, cuide do teu coração, o que entra no teu coração. Porque se você não cuidar, você vai reproduzir isso
E o resultado disso, muitas vezes, queridos, é uma atmosfera contaminada. É um ambiente de trabalho contaminado, é um ambiente de casa contaminado, é um ambiente da tua empresa contaminado, é uma escola, uma faculdade contaminada, é uma igreja que muitas vezes as pessoas não conseguem estabelecer paz naquele ambiente, porque tem sempre alguém que traz uma atmosfera, uma contaminação naquele ambiente. Então você quer ter paz na tua casa, você quer ter paz no teu trabalho, mas Cleidiane, eu quero ter paz, mas sabe, as pessoas não me deixam em paz. Você está buscando a paz de quem? Porque ontem eu falei para você ter a paz de Cristo Jesus, não a paz do mundo. Então, quando você busca a paz de Cristo Jesus, você estabelece um ambiente de paz. Mas entenda, para você ter a paz de Cristo Jesus dentro de você, o teu coração vai estar preenchido da boca dele, vai estar preenchido das coisas dele, vai estar preenchido da voz dele. Não tem como nós jorrarmos duas coisas diferentes, água boa e água amarga, coisa boa, palavras boas e palavras negativas, não bate. Então, se você caminha com Cristo Jesus, o teu coração vai estar cheio dele, vai fluir dele, da palavra dele, e aonde você encosta, você vai derramar isso. Do contrário disso, quando você não se alimenta de Cristo Jesus, se alimenta de dor, se alimenta de escassez, se alimenta de tragédia, você vai jorrar isso. Só que você não jorra em ambiente neutro, você jorra em ambiente que você estabelece ou a paz ou o caos. E por isso você precisa decidir o que vai jorrar. E para isso você tem que ter cuidado com o que você deixa entrar. E torna a dizer, o resultado disso é uma atmosfera contaminada quando você não vigia o que você está falando. Palavras negativas é estabelecido em ambiente. Por isso que às vezes ambiente de casa tem tantas brigas. Por isso que às vezes ambientes de casa tem tantas discórdias, tantas, às vezes até tragédias, que eu espero que não esteja acontecendo na tua vida, mas tem muitos ambientes que pessoas chegam do trabalho, muitas vezes já querem pegar as coisas e sair ao mesmo tempo, às vezes não querem nem voltar. Se você tem um marido que chega para você e diz assim, nossa, eu amo chegar na minha casa, você pode ter certeza que aquele ambiente tem paz. Se você tem uma esposa que corre para voltar para os braços dos seus filhos, do seu marido, você, homem, pode ter certeza que você tem um ambiente de paz. Mas, queridos, quando nós caminhamos com o Espírito Santo, nós percebemos o ambiente. Percebemos quando o ambiente está pesado, quando o ambiente está sobrecarregado, e percebemos também quando o ambiente tem paz, quando o ambiente tem alegria, quando o ambiente tem presença. Quando no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, se você está entrando aí do outro lado, que eu não sei teu nome, seja muito abençoado. Nesse dia, que o Senhor abençoe em todos os teus assuntos, que Ele te entregue favor na caminhada. Você que está no chat, receba também. Que em todos os teus assuntos o Senhor estabeleça a vida dEle, favor dele na tua caminhada. Que você saiba que você não depende só, que você depende de pessoas também. Porque o Senhor entrega favor através de pessoas a cada dia. Então, quando o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, fala sobre a vida e a morte estão no poder da língua, significa que a nossa língua, queridos, que a nossa língua, ela foi feita não somente para relatar problemas, mas ela foi feita para estabelecer paz. Ela foi feita para estabelecer vida aonde nós estamos. Isso é muito real. Isso é muito real. Eu não sei o que vocês estão passando aí do outro lado. Quer dizer, algumas pessoas, né, a gente, como viu essa semana, testemunho da nossa irmã aqui nas lives, tem muitas coisas que vocês contam no chat, mas tem coisas que nós não sabemos o que pessoas passam aí do outro lado. Mas independente do que você passa, a tua língua, a tua boca, ela não foi feita para falar somente de tragédias. Falar de derrotas, testemunhar é uma coisa, tá, gente? Não confundam isso. Você se abrir com alguém, você conversar com alguém, você falar algo, não confunda isso. Mas a nossa boca, ela foi feita para estabelecer, transformar ambientes, estabelecer ambientes de paz. E nós estabelecemos ambientes de paz quando nós caminhamos com a paz que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus em nós. Eu falei esses dias. Se você não assistiu as 2 lives de paz que eu fiz aqui, tá aqui abaixo já. Lembrando que nós temos vídeo às 19 horas, vídeos curtos aqui no canal. Ontem saiu um vídeo muito especial às 19 horas, convido a assistir. Na parte de vídeos você vai estar lá o vídeo de ontem. E também estamos em live 5 da manhã, dia por dia, tá bom?